O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o discurso, depois, discurso apostólico de São Mateus, depois que Jesus escolhe os discípulos, ele faz esta oração como um grande louvor a Deus, agradecendo a Deus pelo ato de revelar. E todo o cristianismo é um ato da revelação. Se Deus não tivesse revelado ao homem, o homem não conseguiria chegar até Deus. Se Deus não tivesse revelado em Jesus Cristo todas as coisas, nós não conseguiríamos ir até Deus. Nós não conseguiríamos entender os mistérios. O ser humano, ele consegue ir até um determinado ponto com a sua razão, mas chega um ponto que ele não consegue. Precisa de que uma autoridade o revele. E Jesus vai fazer essa oração, louvando a Deus como o Pai, porque revelastes essas coisas. Mas sim, Ele quer revelar a todos, mas nem todos querem aceitar a sua revelação. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Nós vemos que aqui existe duas coisas. Primeiro, a bondade de Deus em querer revelar os mistérios de Deus, os mistérios da Santíssima Trindade. Mas também existe um outro ponto, que nem todos irão querer aceitar esses mistérios. Somente um coração humilde aceitará, pelo fato de que existe, ou melhor, pelo fato de que você vai se submeter àquela autoridade que está sendo revelada. Pela autoridade, então, ele aceita. Hoje, celebrando a missa votiva de São José, não tem como não lembrar, o que aparece, a única coisa que aparece de São José, o homem justo. Mas a ele foi revelado os mistérios de Deus. O mistério do Filho de Deus encarnado e o mistério de sua Mãe Santíssima, de Nossa Senhora. E como São José acolheu a esses dois grandes mistérios, a ele foi confiado a missão de cuidar desses dois grandes tesouros da Santa Igreja. Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes os teus mistérios, mas revelastes
aqueles que têm um coração humilde, aquele que de fato quer se submeter. É interessante que na ladainha de São José aparece uma das invocações, São José como terror dos demônios, pelo fato de que ele quis sempre obedecer a Deus. Você quer ver uma pessoa, né, que se revolta contra Deus? É Satanás. Se revolta contra as coisas de Deus, é Satanás. São Paulo, na carta aos Coríntios, se Jesus está louvando a Deus pelas coisas reveladas, pela sabedoria de Deus, São Paulo aos Coríntios vai falar de uma certa sabedoria, a sabedoria, né, de Deus e a sabedoria que os homens querem ter. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e todo o capítulo 1 e até metade do 2, nós poderíamos pegar. Sabedoria do mundo e a sabedoria cristã. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Vejam de que aquilo que foi revelado, que somente quem tem um coração simples e humilde irá acolher, para o mundo isso daqui é loucura. Para o mundo, castidade é loucura. Para o mundo, obedecer os mandamentos de Deus é loucura. Para o mundo, viver ali, né, um tanto a modéstia é loucura. Para aqueles, com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Vejam que São Paulo, falando a mesma coisa, para aquele que tem um coração que irá se submeter a Deus, que aquele se revelou, esse sim, esse está disposto a acolher a bondade de Deus. Esse sim está disposto a acolher aquilo que Deus quer revelar. Ele ainda diz: aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que o homem, e o que é a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Somente essa disposição para acolher. O cristianismo sempre teve esse chamado para acolher o que foi revelado por Deus. O ser humano é o único ser que se revolta contra aquilo que foi revelado de Deus. A revolta de tudo o que foi feito por Deus e tudo aquilo que foi revelado por Ele. Se Jesus, no Evangelho, louva aqueles que têm um coração simples, que é capaz de acolher a bondade de Deus, nós queremos suplicar isto para nós. Independentemente, né, como está a situação, independentemente como está a situação da igreja, a situação do mundo, porque se a cultura, de uma certa forma, está sendo destruída por aqueles que não querem aceitar a bondade e aquilo que foi revelado, a reconstrução só irá acontecer a partir de uma pessoa, você, eu, em aceitar bondosamente a se submeter àquilo que foi revelado por Deus. O mistério da salvação aconteceu por uma pessoa que se submeteu àquilo que Deus queria.
Nossa Senhora aparece, né, ali: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos simples, aquele que tem um coração humilde, pequeno. Essa sabedoria de Deus que todo mundo quer, mas ninguém quer se submeter. Desse primeiro ponto do Evangelho de hoje, dessa sabedoria escondida que aqui tem em se submeter a Deus, o segundo ponto é a intimidade que Deus revela. Eu e o Pai somos um. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quando você tem o conhecimento mais ou menos de alguma coisa, ou ideia daquela pessoa, você tem a intimidade dela. Quando você conhece ela pelo menos um pouco, o que ela tem, o jeito dela, você é íntimo dela. Jesus, Ele é íntimo do Pai, e Ele quer revelar essa intimidade aos nossos corações. Ele quer revelar essa intimidade que existe na Trindade a cada um de nós. Mas para isso, precisa fazer morrer o homem velho, precisa fazer dobrar-se ali as vontades desordenadas, a submissão a Deus, aquilo que foi revelado. Como São José e Nossa Senhora, nós queremos assim, nessa Santa Missa, suplicar a eles que façam que o nosso coração seja um coração simples e humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.